Fala investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal NetInvest e neste vídeo vamos falar sobre a estratégia de dividendos do Décio Bazin e bem como selecionar algumas ações de acordo com o critério dele. Antes de começar o vídeo, se você for novo aqui no canal e quiser acompanhar minha trajetória pessoal de investimentos, além dos demais conteúdos diários aqui no canal, já peço a sua inscrição. Bem, e vamos comentar a estratégia do Décio Bazin, que ficou documentada em seu livro Faça Fortuna com Ações, Antes que Seja Tarde, e esse livro ficou bastante popular depois do Luiz Bassi indicá-lo. Então, como é que iremos aplicar o método do Décio Bazin? Bem, o método dele é baseado majoritariamente de forma quantitativa e matemática para escolher ações. Temos alguns pontos a destacar, um deles é a liquidez, já que o Décio Bazin recomendava que o investidor escolhesse apenas empresas que sejam bem negociadas na Bolsa de Valores. Além do mais, esse fato se dá porque o Décio Bazin ficava girando bastante a sua carteira. Então, para acabar girando, principalmente quando você tem uma posição grande em determinada ação, o fator liquidez é primordial. Segundo ponto, cash yield, ou colocamos aqui dividend yield. Então, o ponto 2 é um dos pontos fundamentais na estratégia do Décio Bazin. Segundo ele, o investidor deve ter na carteira apenas ações que pagaram mais de 6% ao ano de dividend yield dolarizado, pelo menos nos últimos 3 pagamentos. Mas iremos considerar aqui, já que não estamos em um cenário de inflação muito alta, principalmente comparado a essa época, então vamos considerar ações que pagam acima de 6% de dividend yield. E além disso, segundo o Bazin, a proporção de 6% ao ano de dividend yield não foi escolhida de forma arbitrária. E sim, esse é o cash yield escolhido por Bazin, pois naquela época, com juros mais altos no mundo todo, era uma convenção que esse era um mínimo que o investimento na parte de renda variável devia pagar para ser considerado remunerativo. Então, em geral, para quem busca ações de dividendos, um dividend yield acima de 6% é muito interessante. Além do mais, o ponto 3, notícias. Segundo o Décio Bazin, o investidor deve vender imediatamente, entre aspas, empresas que tenham notícias negativas ao seu respeito. Porém, fica difícil aplicar isso, porque em geral, alguma casa de análise ou algum veículo de comunicações fala mal de uma determinada empresa, sendo que um mês depois fala muito bem de uma determinada empresa. Então fica difícil aplicar esse ponto 3 para saber o que realmente é uma notícia negativa ou positiva para uma determinada empresa. Quarto ponto, endividamento, que é algo também que eu comento aqui bastante no canal. Então, o Décio Bazin fala para investir em empresas que possuam um endividamento moderado. Porém, ele não menciona o quanto seria esse endividamento moderado, mas algumas métricas interessantes. O indicador dívida líquida sobre EBITDA nos últimos 12 meses abaixo de 3 vezes. Aqui eu estou considerando o EBITDA dos últimos 12 meses. Aqui o ponto 5, que eu não gosto muito, sobre essa parte de rebalanceamento, já que ele basicamente fica girando a sua carteira. Então, segundo o Bazin, o investidor deve rebalancear sua carteira semestralmente, repassando todas as empresas pelos filtros anteriores. Então, se uma ação passar 2 semestres seguidos com cash yield abaixo dos 6% ao ano, definidos por ele, essa ação deverá ser vendida. Além disso, o Décio Bazin recomenda que esses rebalanceamentos sejam feitos nos meses de abril e de outubro. Isso porque esses são normalmente os meses em que a maioria das empresas já teriam encerrado o pagamento de dividendos no ano. Então, utilizando essa metodologia do Décio Bazin, se você tivesse investido R$10 mil em 1996, com essa estratégia, seu patrimônio teria virado quase R$1,5 milhão, utilizando aqui até 2020. E note que no pico mesmo aqui da bolsa, o patrimônio teria atingido mais de R$2 milhões, apenas utilizando R$10 milhões e com o reinvestimento de todos os dividendos e utilizando essa estratégia. Perceba aqui que performou bem acima do CDI, do Ibovespa e do IBRX. Então, estamos vendo aqui na prática que uma metodologia clara, focada em boas ações e que paga bons dividendos, a longo prazo tende a performar bem mais do que o índice Ibovespa. Então, utilizando essa estratégia do Décio Bazin, a estratégia tem um retorno superior, em torno de 10% a mais, em retorno composto do que o índice Ibovespa. Aqui temos o KGR, o retorno composto anualizado em média do índice Ibovespa, desde 1996, algo em torno de 12,3%, enquanto a estratégia do Décio Bazin, focado em dividendos, girou na casa de quase 23% ao ano em média. Além de mais, no quesito dividendos, o dividend yield da carteira seria altíssimo, principalmente aqui olhando
desde 2014 até 2020, utilizando essa estratégia, o pior ano, o dividend yield teria girado na casa de quase 6%. E no melhor ano, quase 9,5% de dividend yield. Mas na média, nesses últimos 6 anos, essa estratégia teria rendido, em média, anualmente 7,5% em dividendos ao ano, o que é um rendimento superior aos 6% estabelecidos por ele. E eu selecionei alguns critérios, peguei ações com dividend yield acima dos 6%, com a liquidez razoável, acima de R$500 mil em média de negociação diária, e também considerei outras métricas, como o preço sobre lucro, o preço sobre valor patrimonial e a margem líquida da empresa no momento. Bem, a empresa que mais se destacou aqui foram as ações da Copasa, atualmente tem um PL de 7 vezes, dividend yield de 16%, está cotada ao seu valor patrimonial. Além de mais, tem uma margem excelente, não tão boa quanto a Sanepar, mas uma margem líquida ok de 16%. Porém, um asterisco aqui, a companhia anunciou dividendos extraordinários em 2020, que não condiz com os resultados que ela consegue gerar. Então, cuidado aqui, porque a companhia não tem condições de pagar todo esse dividend yield assim em todos os anos. Mas sim, a empresa tem condições de pagar mais de 6% ao ano. Segunda empresa aqui, Copel, preço sobre lucro de 3,6 vezes, mas a empresa teve efeitos não recorrentes, que impactou que o seu lucro líquido cresceu um pouco. Mesmo assim, com a sua nova política de dividendos, está muito interessante. Dividend yield de 15%, está cotada bem abaixo do seu valor patrimonial e tem uma excelente margem em torno de 20%. Terceira empresa desse vídeo, mas possivelmente o Décio Bazin não colocaria na carteira no momento, porque a Taesa está com endividamento um pouco acima da sua média. E está com endividamento 4 vezes dívida líquida sobre EBITDA, o que é um endividamento um pouco acima mesmo para a empresa do setor de energia elétrica. Atualmente a Taesa, PL de 5,5 vezes, dividend yield de 13,5%, está cotada 2 vezes o seu valor do patrimônio e tem uma margem líquida fantástica de quase 65%. E a quarta empresa aqui no vídeo, Cyrela, uma empresa que eu não gosto e possivelmente o Décio Bazin também não investiria, porque empresa do setor imobiliário bastante cíclica, então tanto faz a empresa estar com dividend yield elevadíssimo no momento, como pode acontecer no próximo ano a companhia apresentar péssimos resultados e consequentemente não pagar nada de dividendos. Atualmente PL 4 vezes, yield de 13%, está cotada a 1,5 vezes valor patrimonial e tem uma margem líquida atualmente de 47%. Em particular, eu fico fora desse tipo de empresa. Mais outra empresa, Transmissora Paulista de Energia, TRPL4, PL atual abaixo de 5 vezes, dividend yield de quase 12%, está cotado um pouco acima do seu valor patrimonial. Então, é outra ação para ficar de olho na parte de transmissão, para quem acha que as ações da Taesa estão caras no momento. E lembrando que possivelmente o Décio Bazin investiria nas ações da TRPL, porque as ações estão baratas, possivelmente continuarão pagando um dividend yield interessante, a companhia está com a situação de dívida bem baixa, principalmente em relação à Taesa, então nos critérios do Décio Bazin, possivelmente ele investiria na Transmissora Paulista. Outra empresa, também da parte do ramo imobiliário, a Direcional, para quem comprou na baixa, fez bastante sentido, está com um yield elevadíssimo. Mas nesses patamares, eu não vejo muito sentido investir nessa ação. Outra empresa, a Minerva, PL de 7 vezes, yield de quase 11%, PVP de 5 vezes e uma margem líquida extremamente baixa de 3,2%. Então esse tipo de empresa com uma margem líquida muito baixa, eu também prefiro ficar de fora, setor bastante cíclico e essa companhia tem um histórico de resultados e dividendos bastante negativos. Eletrobras, LT6, PL de 8,5 vezes, yield de mais de 10%, mas cuidado porque a companhia anunciou 2 dividendos nesse ano. Então um desses dividendos foi referente a resultados anteriores da companhia que ela não distribuiu no seu passado. PVP abaixo do seu valor patrimonial, margem líquida de 25%. E sim, a Eletrobras está com uma situação de endividamento bastante controlada. Mais outra empresa aqui, que vocês me perguntam bastante, é a CESP 6. Note que pela margem líquida da companhia, já estamos vendo que teve efeitos não recorrentes. A companhia entregou a margem líquida de quase 89%. E sim, teve efeitos não recorrentes. Então cuidado com esse alto dividend yield aqui, para não pensar que a companhia sempre irá pagar isso. Olhe para o histórico de resultados e dividendos da companhia, que em geral são bastante voláteis e a companhia já chegou a apresentar prejuízos em alguns anos. Então temos opções mais viáveis no setor da energia elétrica. Antes de prosseguir, se você tem alguma dessas empresas em carteira, comenta aqui abaixo qual dessas empresas você tem. Temos mais uma empresa aqui, Telefônica Viva. E sim, o Décio Bazin investiria nessa empresa. A empresa tem um histórico de resultados
consolidados há vários anos, tem um dividend yield médio acima de 7% nos últimos 10 anos e atualmente está com um yield de 10,4%. A companhia está cotada próxima do seu valor patrimonial, tem uma margem líquida um pouco baixa, em torno de 10%, mas ok, está com um PL um pouco elevado de 16 vezes. Então, mesmo que a companhia fique barata, o que eu acho difícil, um PL de 8 a 10 vezes, ficará difícil porque o payout da Telefônica Viva gira na casa de 100% usualmente. Então, se as cotações caírem muito, o dividend yield da companhia vai passar dos 13%, 14%, 15%, o que dificilmente o mercado deixará nesses patamares. Outra companhia, BR Distribuidora, BRDT3, PL de 7 vezes, dividend yield de 9,8% e PVP de 2,3 vezes. Porém, o que eu não gosto aqui, margem líquida muito baixa. A companhia tem uma margem líquida de 4,8%. Lembrando que a companhia teve efeitos não recorrentes, tanto em 2019 como em 2020. Consequentemente, ela conseguiu pagar um dividend yield um pouco superior. Então, cuidado aqui, já fiz vídeos sobre a companhia, que usualmente ela consegue pagar de 6% a 7%. E mais outra elétrica no vídeo, CEMIG, com código em bolsa CEMIG4, PL de 6,5 vezes, yield de quase 10%, está cotado um pouco acima do seu valor patrimonial. Margem líquida melhorou um pouco comparado com o seu passado. Lembrando que a CEMIG melhorou bastante seus resultados, a companhia sofreu bastante desde 2016 até então, mas desde 2016 gradativamente a CEMIG tem diminuído a sua alavancagem, tem aumentado seus dividendos e tem melhorado seus resultados. Então possivelmente seria uma empresa que o Décio Bazin colocaria em carteira. Outra empresa, a Qualicorp, já teve diversas notícias negativas, então certamente seria uma ação que o Décio Bazin não colocaria em carteira. Cuidado aqui com esses múltiplos esticados da companhia. E sim, a companhia historicamente tem um dividend yield um pouco alto, mas sim, por causa dos riscos da companhia, tem baixa barreira de entrada, então cuidado nesse tipo de companhia. Mas outra empresa aqui do setor da energia elétrica, a AES Brasil, que atua na parte de geração, eu não acabei aqui colocando o preço sobre lucro e a margem líquida, porque ocorreu essa troca no ticket do papel da ação, então está distorcido em diversos sites. Dividend yield nos últimos 12 meses está girando a cada de 7%, está cotada a 3 vezes o seu valor patrimonial. Certamente seria uma ação que o Décio Bazin colocaria em carteira. Historicamente, desde 2006, a AES Brasil paga excelentes dividendos aos seus acionistas e paga de forma trimestral. Além do mais, a companhia está investindo bastante, usualmente paga um dividend yield acima de 6%, está com um endividamento bastante moderado. Outra empresa aqui, para ter cuidado, Grendene, está com múltiplos um pouco esticados, tem um yield de quase 7%, mas cuidado que a companhia juntou dois resultados, tanto de 2019 como de 2020, e acabou distribuindo agora em 2021. Consequentemente, o yield da companhia acabou crescendo. Além de mais uma empresa aqui do setor de alimentos, Cambil, realmente é uma companhia que tem melhorado bastante seus resultados, tem uma situação de endividamento bem interessante, está a múltiplos baratos, 7 vezes lucro e 1,3 vezes valor patrimonial, tem uma margem líquida bem baixa, é característico do setor, está com um dividend yield interessante, tem pagado os dividendos trimestrais, então a depender dos preços faz sentido analisar a companhia e pensar em inserir em carteira. E as últimas empresas desse vídeo, temos aqui a Engie, realmente uma empresa, uma máquina de dividendos há mais de décadas, tem um PL de 11 vezes e yield de 6%, e sim, nos últimos 10 anos a Engie tem um yield médio em torno de 6%, margem líquida de 22%, uma das melhores margens do setor, na parte de geração, e sim, uma companhia fantástica, e a companhia também tem investido forte na parte de transmissão, que é um segmento extremamente rentável, com receitas extremamente previsíveis e reajustadas por índice de inflação. Então, uma bela companhia também para ficar de olho. E a penúltima empresa, a Vale, PL atual de 10 vezes, yield de 6%, está cotada a quase 3 vezes seu valor de patrimônio. Margem líquida de 23%. Possivelmente não seria uma empresa que o Décio Bazin colocaria em carteira, porque tem muitas notícias negativas sobre a Vale e sobre tudo o que já aconteceu na companhia. E a última empresa desse vídeo, a Sul América, aqui eu peguei a Sula 4, porque a Sula 4 foi a que conseguiu passar de 6% de dividend yield. PL atual de 5 vezes, PVP de 1,6, uma margem líquida um pouco baixa, que é característica do setor de seguros. Então, citamos diversas empresas aqui, utilizando a metodologia do Décio Bazin, mas cuidado para não investir em todas, temos que analisar de forma individual cada uma dessas empresas para não acabar investindo em micos. E bem pessoal, por isso era isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei e se inscreva aqui no canal para acompanhar mais vídeos diários sobre investimentos. Então até o próximo vídeo e forte abraço!